Pronto, agora está gravando. Bom, então o capítulo do binômio de Newton, ele vai falar sobre como desenvolver um binômio quando ele tem um expoente muito alto, ali, um valor alto. Se você tem lá, por exemplo, igual aqui nesse começo, ó, se você tem lá elevado a zero, é fácil, todo valor elevado a zero dá 1. Agora, se eu tenho aqui, lembrando, binômio. Por que binômio? Porque eu tenho dois termos. Eu tenho x mais a, então é um binômio, e aí ele está elevado a um expoente. Então, elevado a zero, 1. Elevado a 1 é ele próprio. Elevado a 2, aí já vem aquela regrinha, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Ou, simplesmente, x mais a vezes x mais a, e aí você faz a regrinha lá multiplicando. O primeiro vezes o primeiro vezes o segundo vezes o primeiro vezes o segundo. Aí aqui eu tenho, ó, elevado ao cubo. Elevado ao cubo já aumenta um pouquinho mais, porque vai ser x mais a vezes x mais a vezes x mais a. E aí você vai desenvolver toda essa multiplicação ou fazer a regrinha, né? O cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo, mais o cubo do segundo termo, que também serve para isso. Agora, quando está elevado a 4, aí já começa a complicar. Elevado a 5, elevado a 6, elevado a 7, elevado a 8, aí vai ficando cada vez mais difícil, porque daí você tem que multiplicar todos os termos. Então, Newton desenvolveu uma forma de calcular ali, de desenvolver o binômio, de uma forma que você fique mecânico o processo, ele vai seguir um padrão. Esta é a ideia do desenvolvimento do binômio de Newton. Então, nós temos lá as regrinhas, mas eu vou explicar aqui para vocês a ideia em si. Deixa eu já pegar um desenvolvimento aqui. Aí eu estou resumindo porque eu quero mostrar os exercícios, porque é isso que eu vou cobrar de vocês. Lembrando aqui só que o binômio de Newton, ele vai voltar ali a fazer cálculos com o número binomial. Então, vou até mostrar isso aqui, um pouquinho aqui, para vocês entenderem, relembrarem. Então, ó, um número binomial é dado por isso aqui, ó, NP. Tá? Então, igual está aqui. Ó. Isso é um número binomial. Não é uma fração, é um número binomial. E como que a gente desenvolve ele? Isso daqui é desenvolvido igual a combinação. Então, o número binomial é igual a uma combinação de NP. Então, isso vai ser igual a quem? Vai ser igual a n fatorial dividido por p fatorial, n menos p fatorial. Então, isso daqui é uma combinação, como nós vimos no capítulo anterior. Tá? Então, no desenvolvimento do binômio de Newton, eu tenho que utilizar o número binomial. Isso daqui é um número binomial. E como que eu desenvolvo esse número binomial? Fazendo combinação, que é o n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial. Ou simplesmente na calculadora você aperta o número n, né, o valor que vai ser o de n ali, vai apertar lá o n, deixa eu ver aqui na calculadora aqui de novo. É o NCR, eu acho. Na calculadora você vai apertar o NCR, isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Não vai aparecer porque está com fundo. Deixa eu tirar esse fundo aqui da minha tela. Agora sim. Então, lembrando da calculadora. Então, nós temos a tecla NCR. Tá vendo aí, pessoal? Lembra da teclinha ali, né? NCR. Aqui, ó. Aqui em cima. Essa daqui, ó. NCR. Só apertar ela. Ela é a combinação. Aí fica fácil você resolver. Já fizeram várias vezes. Bom, voltando ali então para o desenvolvimento do binômio. Então nós temos aqui. Então, utilizando a regra de Newton,
Deixa eu pegar aqui, ó. Desenvolva usando o teorema binomial. Então, eu vou mostrar aqui para vocês que o teorema binomial é isso aqui, ó. O teorema binomial diz o seguinte, ó. Se eu tenho lá um x mais a, então se eu tenho lá x mais a elevado a um valor n, eu vou desenvolver isso através do somatório de p igual a zero, indo até o valor de n, do número binomial np, vezes o x elevado a n, vezes o a elevado... Deixa eu só apagar aqui de novo. Aqui é x elevado a n menos p, vezes o a elevado a p. É isso daqui. Esta é a fórmula do desenvolvimento do número binomial aqui. Então eu vou aqui, para escrever aqui é ruim, porque os pixels aqui não é muito bom. Eu vou pegar o OneNote aqui. E aí eu vou desenvolver aqui, vou mudar de tela. Então, para vocês aí tá aparecendo o OneNote já? Tá, Dayara? O que está aparecendo aí? O livro ou uma parábola aqui, uma curva? Não tá aparecendo O nada, livro. professor. Nada? Aparecendo o livro? É que eu achei que ele tinha mudado o compartilhamento sozinho. Então deixa eu compartilhar aqui de novo. Ok. E agora? Agora foi. Deu certo. Valeu. Então deixa eu trocar aqui. Isso. Que aqui fica melhor para escrever. Então eu tenho lá, ó, qual que é o exemplo que estava no livro lá? Era... Deixa eu pegar aqui eu mesmo agora. Era x mais 3b elevado... Não, vou pegar um maior ali. Eu vou pegar 1 menos x ao quadrado elevado a 5. Então, 1 menos x ao quadrado elevado a 5. Então, 1 menos x ao quadrado elevado a 5. Estou usando aqui a canetinha ainda, por isso que está ruim. Tem que usar aqui do OneNote aqui que fica melhor. Então, deixa eu reescrever aqui, então. Então, 1 menos x ao quadrado elevado a 5. Aqui eu vou apagar. Então, como que eu desenvolvo esse binômio aqui? Eu tenho que lembrar que o desenvolvimento do binômio é dado lá, então. X mais a elevado a n, que é igual ao somatório de p igual a zero indo até o valor de n, do número binomial np, vezes x elevado a n menos p, vezes a elevado a p. Então, eu tenho que seguir isso daqui. Tá? Isso daqui que vocês vão utilizar na prova, para fazer o desenvolvimento do número binomial. Bom, sabendo disso, olha lá, o que eu tenho que fazer? Eu só tenho que ir trocando, pessoal. Isso daqui, esse símbolo somatório, significa que eu vou ter vários termos, no qual o primeiro termo começa com P sendo zero, e depois ele vai subindo, né? O P começa com zero, depois o P vai ser 1, depois o P vai ser 2, o P vai ser 3, o P vai ser 4, e nesse caso aqui, até o P igual a 5. Então, ele vai até o valor do N. E neste exemplo aqui, o N vale 5. Então, ó, desenvolvendo esse binômio aqui, vai ter lá, ó, quem que é o N? N. O N é o 5, ó, é o expoente, é 5. E o P? O P sempre começa em zero. Então, eu sempre começo com o P sendo zero. Esse é um número binomial. Aí o x ali, x elevado a n menos p, é o primeiro termo. O primeiro termo é 1. Então, vai ficar 1 elevado a n menos p.
Mas o n é 5 e o p é 0 aqui nesse termo. Então, vai ficar 5 menos 0. Vezes, né? Aqui é tudo vezes, ó. Vezes o a. Mas no lugar do a aparece quem? Aparece menos x ao quadrado. Então, eu vou colocar lá menos x ao quadrado. O sinal, quando é negativo, ele tem que ir junto. Menos x ao quadrado elevado a p, mas o p vale 0. Ok. Fizemos quem? O primeiro termo. E agora? Agora eu só mudo o p. Isso daqui continua igual, ó. Continua igual. Vai ficar lá 5. Vai ficar 1 elevado a 5 vezes o menos x ao quadrado. Tá vendo? Ó? Continua o mesmo padrão. O que que muda? O que vai mudar é o P. Vou até destacar aqui agora. O que vai mudar é o P. O P era 0. Então, no segundo termo, o P vale quanto? Vale 1. Então, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 1. Então, ó, observe que foi isso daqui que mudou. Ó. Era 0 e passou a ser 1. Então, fica um processo mecânico aqui de substituição. O terceiro termo, ó, mesma coisa. 5. Aí embaixo vai mudar para 2. Aí vai ficar 1 elevado a 5. Vezes menos x ao quadrado. Aí aqui mesma coisa, 5, 1 e menos x. Aí, ó, só vai trocando aqui, ó. Então, era 1, então aqui no terceiro termo passa a ser 2, menos 2 e 2. Então, aí aqui no próximo termo vai ser... Peraí, tá uma travada aqui. Só um minuto. Aí. 3, menos 3 e 3. Então, só vai trocando o P. Só o P que muda no desenvolvimento do binômio. É isso que eu quero que vocês enxerguem. Só o P vai mudando. Ele começa com 0, depois ele é 1, depois o P é 2, depois o P é 3. Eu vou continuar aqui embaixo aqui para escrever. Aí depois o P passa a ser 4. E por fim ele vai passar a ser 5. Então aí, ó, substituindo então, era 3, então agora ele passa a ser 4. Depois 5 no último termo. E aí nós completamos então o desenvolvimento do binômio. Seguimos quem? Seguimos o que está ali em cima, ó. No x mais a elevado a n, somatório de p começando em 0 indo até o valor de n, np aqui o número binomial np, x elevado a n menos p, vezes a elevado a p. Então nós seguimos isso daqui, ó. Este é a fórmula do desenvolvimento do binômio de Newton. Bom, agora que nós colocamos todos os termos, ó, o P começou em 0 e foi até o valor de N, então termina, porque o N vale 5, então termina no 5. Se o N valesse 6, eu teria que desenvolver até o 6. E assim por diante. Então agora nós vamos fazer o quê? Vamos resolver isso daqui, ó. Então nós temos lá número binomial 5, 0. Toda vez que o número binomial tem o 0 aqui, ó, na combinação, isso vale 1. Está na dúvida? Faz com a calculadora. Mas, toda vez que aparecer o 0 no lugar do P, o resultado desse número binomial é 1. O resultado da combinação. Vezes 1 elevado a 5 menos 0. 5 menos 0 é 5 e 1 elevado a 5 é 1. Menos x ao quadrado elevado a 0. Todo valor elevado a 0 também dá 1. Então, o primeiro termo está aí. 1 vezes 1 vezes 1. No segundo termo, eu tenho ali o número binomial 5, 1. Toda vez que tem um 1 embaixo, o resultado é o próprio valor do n. E nesse caso, o n vale 5. Então, vale 5 aqui. Aí eu vou ter lá 5 menos 1 dá 4. 1 elevado a 4 é 1. E depois eu vou ter menos x ao quadrado elevado a 1. Então, eu multiplico aqui, ó, o expoente de dentro com o de fora. 2 vezes 1, 2. Então, e como é menos elevado a um expoente ímpar, então continua negativo. Então, vai continuar menos x ao quadrado. Terceiro termo, a combinação 5, 2. Vou fazer aqui na calculadora, combinação 5 combinados de 2 em 2, vai dar 10. Então, substituo aqui por 10.
Aí depois eu vou ter 1 elevado a 5 menos 2. Então dá 1 ao cubo. 1 ao cubo continua sendo 1. E aqui eu vou ter menos elevado a um expoente par. Então toda vez que eu tenho menos elevado a um expoente par fica positivo. E eu vou ter aqui a multiplicação do expoente de dentro com o de fora. Então 2 vezes 2, 4. Então vai ficar x elevado à quarta potência. Aí mais. Aí eu tenho a combinação 5, 3. Combinação 5, 3 também vai dar 10. Aí eu tenho lá 5 menos 3 dá 2. Então 1 elevado a 2 vai dar 1. Então 1 elevado a qualquer valor, sempre 1. Agora eu tenho menos elevado a um expoente ímpar. Menos elevado a um expoente ímpar continua negativo. Então continua menos. Aí eu tenho que multiplicar o expoente de dentro com o de fora. Então 2 vezes 3, 6. Então fica x elevado à sexta potência. Mais. Aí aqui, ó. 5, 4, que é um número binomial. Então esse daqui também dá o próprio 5. Esse resultado vai dar 5. Aí 5 menos 4 dá 1. 1 elevado a 1 continua sendo 1. Depois eu tenho menos elevado ao expoente par, que é 4. Então, menos elevado ao expoente par fica positivo. E x ao quadrado elevado à quarta potência, eu vou multiplicar o 2 vezes 4, que dá 8. Então, fica vezes x elevado a 8. E o último termo, eu tenho aqui, quando os dois são iguais, o resultado é 1, tá? Do número binomial. Aqui eu vou ter 5 menos 5, que é 0, e 1 elevado a 0 continua sendo 1. E aqui eu vou ter menos elevado a um expoente ímpar, então continua negativo. E aí eu multiplico os expoentes. 2 vezes 5, 10. Então vai ficar vezes menos x elevado a 10. X elevado a 10. Ok. Então agora eu vou finalizar aqui esse desenvolvimento. Ó, eu tenho 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. Eu tenho 5 positivo vezes 1 vezes menos x ao quadrado. Então, mais vezes menos dá menos. 5 vezes 1 vezes x ao quadrado dá 5x ao quadrado. Depois aqui no terceiro termo, eu vou ter 10 vezes 1 vezes x à quarta. Então, fica mais 10x à quarta. Depois eu vou ter lá 10 vezes 1 vezes menos x elevado à sexta potência. Então, é mais vezes menos dá menos. Então, vai ficar 10 vezes x elevado à sexta potência. Depois eu vou ter 5 vezes 1 vezes x elevado à oitava potência. Então, fica mais 5x elevado a 8. E por fim, eu tenho lá mais vezes menos, então dá menos. 1 vezes 1 vezes x elevado a 10, então dá x elevado a 10. Está pronto o desenvolvimento do binômio de Newton, então. Então, eu tenho lá 1 menos x ao quadrado elevado à quinta potência. O resultado, né, do desenvolvimento é 1 menos 5x ao quadrado mais 10x à quarta menos 10x à sexta mais 5x à oitava menos x à décima potência. Entendeu, Dayara? Dá um pouquinho de trabalho, mas é compreensível o desenvolvimento. Então é isso. Se eu cobrar na prova um exercício de desenvolvimento do binômio, é isso. Não vai fugir dessa ideia, não. O desenvolvimento é utilizar aquela expressão ali. Aí aqui nós temos aqui, ó, o desenvolvimento, né? Ele mostra como que é feito o desenvolvimento, que é o que eu passei para vocês, ó, o desenvolvimento de cada termo. Cada termo é desenvolvido por isso, NP, x elevado a n menos p, vezes a elevado a p. Aí aqui tem um exemplo do desenvolvimento, como eu fiz ali para vocês. Aí o que eu quero mostrar para vocês aqui é um outro modelo, que é como encontrar apenas um termo específico dentro do desenvolvimento do binômio. Espera aí, deixa eu voltar ali. Okay. Então, deixa eu recortar o exercício aqui que eu vou resolver com vocês.
Um minutinho aqui que eu vou copiar aqui. Bom, então vamos lá. Então aqui novamente, ó, eu colei aqui no Anote o exercício 159, que pergunta lá, qual o coeficiente de x ao quadrado no desenvolvimento de 1 menos 2x elevado à sexta potência? Tá vendo aí, né, Daia? Tá certo, né? Tá ok, então. Então, ó, como que eu resolvo isso daqui? Ele só quer saber, pessoal, ele só quer saber qual é o coeficiente. O que é o coeficiente? Qual é o número? Qual é o número no desenvolvimento do binômio? Quem vai ser o número? Quem vai ser o número que vai estar multiplicando o x ao quadrado? É isso que ele quer saber. Então vai ter vários termos. Aí eu não preciso fazer os termos. Imaginou aqui, ó? Eu tenho 1 menos 2x elevado a 6. Então, o número de termos é sempre um número a mais que o expoente. O expoente é 6. Então, o desenvolvimento aqui vai ter 7 termos. Eu não preciso fazer os 7 termos. Basta eu resolver ali especificamente o desenvolvimento, tá? O termo geral. Quem que é o termo geral? O termo geral é NP vezes o x elevado a n menos p vezes o a elevado a p. Lembrando que isso daqui vem lá da ideia do somatório, né? De x mais a elevado a n. Então, isso daqui é o termo geral, ó. Tá? Eu tenho que lembrar disso daqui. É isso daqui que vocês vão utilizar para a prova. Então, o que eu faço? Eu pego esse termo geral, isso daqui é o termo geral. Termo geral. E aí eu uso ele e substituo os valores que eu tenho ali, ó. Então, o primeiro valor, eu tenho que lembrar que o primeiro valor é o x, o segundo valor é o a, e o expoente é o n. É isso que eu tenho que lembrar. Aí eu venho aqui e substituo, ó. Então, vai ficar np, então o n é 6. Como eu não conheço, eu não sei que termo eu não sei qual é o termo da sequência que tem x ao quadrado, então eu não conheço o p, vai ser isso sempre desse jeito, eu não conheço o p, então fica 6 e o p. O x, no caso aqui, o x é o 1, então vai ficar 1, elevado a n menos p, então é 6 menos p. Aí vezes o a, mas quem que é o a? O a nesse caso aqui é menos 2x, então vai ficar menos 2x, tá? Lembrando que é vezes, menos 2x elevado a p. Ok. Mas aí ele quer saber lá, ó, quem é o coeficiente de quando x está elevado ao quadrado. Então, se vocês observarem aqui, ó, não preciso nem resolver esse número binomial. Eu não conheço o p mesmo, então eu deixo aqui 6p. 1 elevado a 6 menos p. Pessoal, 1 elevado a qualquer valor é sempre quanto? Nesse caso, 1 elevado a qualquer valor é 1. Então, eu nem preciso conhecer o p. Eu sei que isso daqui vai dar 1. Então, isso daqui desaparece. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar ali o menos 2 elevado a p vezes o x elevado a p também. Mas eu quero saber quem? Eu quero saber quando o x estiver ao quadrado. Então, p tem que valer quanto? Quanto que o p tem que valer? P tem que ser igual a 2. Eu sei, ó. Então, x elevado a p tem que ser igual a x ao quadrado. Logo, p tem que ser igual a 2. Se eu provei que o p tem que ser igual a 2 por causa desse enunciado aqui que está dizendo que é quando que o x vai estar elevado ao quadrado, e aqui nós observamos, ó, que o x vai estar elevado a p, então o x tem que estar elevado a 2, o p tem que ser 2. Aí nós podemos vir aqui e substituir. Então eu vou ter lá uma combinação de 6, no lugar do p eu coloco 2, vezes
o menos 2 elevado a 2 vezes o x elevado a 2. Combinação de 6 escolhidos de 2 em 2 dá 15. Então fica 15. O menos 2 ao quadrado vai ficar mais 4, então vai ficar vezes 4, vezes o x ao quadrado. 15 vezes 4 dá 60. Então, o coeficiente de x ao quadrado, quem que é o coeficiente de x ao quadrado? O coeficiente é o número que está multiplicando o x ao quadrado. Então, o coeficiente que ele está perguntando nesse exercício aqui é o 60. Entendido aí, Paulo? Professor, me explica de novo a soma que deu 6, que deu 15 aí que eu me perdi. Aqui, O valor do... sim, ó. Vou fazer aqui do lado, ó. Vou fazer aqui na frente, ó. O número binomial 6, 2, ele é resolvido com a fórmula da combinação. Que daí você vai fazer lá 6 fatorial, que é o n fatorial, dividido pelo p fatorial, vezes n menos p fatorial. Então, 6 fatorial você vai desenvolver, fica 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Vou parar aqui, porque o de baixo vai dar um 4 fatorial também. E aqui vai ficar 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1. E o 6 menos 2 dá 4 fatorial. Então, fica vezes 4 fatorial. Aí eu cancelo aqui, ó, corto 4 fatorial com 4 fatorial. E aqui vai ficar 6 vezes 5, que dá 30. E o 2 vezes 1, que dá 2 aqui. 30 dividido por 2, 15. Fazendo manualmente é isso daqui. Se você fizer na calculadora você só tem que apertar lá 6, aí depois aperta a tecla NCR, aperta o 2 e depois aperta o igual. E aí você tem o resultado, que é 15. Beleza, é que eu lembrei. Lembrou? Então, beleza. Lembrei. Tá, vou pegar mais uma aqui para explicar para vocês, para a gente fechar a aula. Professor, explica a 5 da prova. Deixa eu ver. Assim. Qual que é a 5 da prova? Você está com ela aí no jeito já? Sim. Então, o que diz a 5 da prova? Qual o coeficiente de x? Vou só marcar aqui, que é só para o pessoal que depois estiver assistindo a aula. Isso daqui é da prova. Exercício 5. Que diz qual é o coeficiente de x. 6 Qual em cima. x Sexta. elevado a 6. Uhum. Na expansão do binômio. Então, vou colocar aqui no binômio. Uhum. Abre parênteses. Não. X mais 1 sobre x ao quadrado. Fecha parênteses. 9. Nossa, tudo isso. Que maldade. Então, qual é o coeficiente de x? É parecido com o que eu acabei de fazer, tá? É a mesma coisa. É claro que vai mudar porque os termos ali são diferentes. Mas a ideia é a mesma. Eu tenho que utilizar aquele termo geral. Então, eu tenho que utilizar lá o termo geral. Vou até fazer outra cor. O termo geral é NP. Aí, x elevado a n menos p vezes o a elevado a p. Então, esse é o termo geral. Tem que lembrar sempre dele. Aí nós vamos usar aqui, lembrando que esse binômio nosso aqui, então, é o x mais a elevado a n. Então, o x mais a elevado a n. Então, o x é o próprio x.
E o A da expressãozinha ali do termo geral é o 1 sobre x ao quadrado. E o n vale 9. Então, nós temos que vir aqui, ó, e substituir, então, os valores. Então, vai ficar NP. O N é 9, então fica 9P. Aí, no lugar do x é o próprio x, então vai ficar x elevado a 9 menos P. E no lugar do A vai ficar quem? Vai ficar o 1 sobre x ao quadrado, elevado a P. E aí nós temos que desenvolver isso daqui para chegar ali no x elevado a 6. Então, desenvolvendo isso daqui, nós vamos ter o 9P. Aí depois eu tenho lá o x elevado a 9 menos P. E aqui eu já vou separar porque eu tenho x elevado a 9. Para eu ter essa subtração aqui, isso aqui veio de uma multiplicação de potências de mesma base. Quando eu tenho multiplicação de potências de mesma base, eu posso somar os expoentes. Então aqui eu posso separar. Eu tenho x elevado a 9 e x elevado a menos P. Se fosse o caso ali, se eu precisasse separar, eu poderia separar. Aqui eu não vou precisar, porque eu tenho interesse nessa incógnita x. Então, vou manter aqui ainda x elevado a 9 menos P. Agora aqui, para resolver essa fração, eu vou fazer a seguinte jogada. Quando eu inverto a fração, eu mudo o sinal do expoente. Então, aqui é 1 sobre x ao quadrado elevado a P. O P está positivo. Então, eu vou fazer o quê? Eu faço uma inversão de fração e o expoente fica negativo. Então, eu vou mudar ali, então vai ficar x elevado ao quadrado. Aí, se eu inverto o 1 e o x ao quadrado, então fica x ao quadrado sobre 1 dá x ao quadrado. Não preciso nem mostrar o 1 mais. Só que daí, quando eu inverto a fração, o expoente fica negativo. Aí eu continuo aqui, então, vai ficar 9P, nesse número binomial, vezes x elevado a 9 menos P, vezes... Aí aqui eu tenho um expoente dentro e outro fora do parênteses. Então, eu multiplico 2 vezes menos P, dá menos 2P. Então, fica x elevado a menos 2P. Continuando, eu posso escrever aqui, então, 9P. E aqui eu tenho multiplicação de potências de mesma base. Da Yara se lembra muito bem que na multiplicação de potências de mesma base eu faço o que com os expoentes? Eu somo os expoentes. Então, eu posso representar isso aqui como x elevado a quanto? Eu tenho que somar. Quanto que dá a soma? É os expoentes, tá? Multiplicação de potências de mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, 9 menos P somado com menos 2P, eu vou somar esses dois termos. Eu somo aqui, os expoentes. Então, fica 9 menos P, mais e menos dá menos 2P. Então, logo eu vou ter 9 menos 3P. Certo? Então, tenho 9 menos 3P. Bom, agora que eu sei que o x está elevado a 9 menos 3P, nós podemos calcular o valor do P. Vou fazer aqui em vermelho. O P tem que valer quanto? O x tem que estar elevado a quanto? O x tem que estar elevado a 6. Então, eu sei que ele quer saber quando que o x vai estar elevado a 6. Então, x elevado a 9 menos 3P tem que ser igual a x elevado a 6. Logo, eu cancelo aqui as bases. Então, nós temos que ter 9 menos 3P tem que ser igual a 6. O 9 vai passar negativo, então vai ficar menos 3P igual a 6 menos 9. Então, menos 3P vai ser igual a menos 3. Multiplica tudo por menos 1 para ficar positivo. Então, vai ficar P igual a 3 dividido por 3. E isso é igual a 1. Então, o P tem que valer 1. O P tem que valer 1 para nós termos o termo ali onde o x está elevado a 6. Então, eu volto aqui e substituo agora. 9 e o P vale 1. Tá? 9, que é o n, e o P vale 1. De x elevado aqui, então, a 9 menos 3 vezes 1.
Só subir a página aqui. E aí, para finalizar, eu tenho aqui, toda vez que eu tenho um número binomial onde tem um 1 embaixo, então o resultado é o valor do n, que é 9. E aqui 3 vezes 1 é 3 e 9 menos 3 é 6, então fica x elevado a 6. Qual é o resultado? O resultado é esse aqui, ó. O coeficiente que multiplica o x elevado a 6 é o 9. E é isso, dos números binomiais, o que eu vou cobrar de vocês na prova, se eu cobrar as duas coisas, é isso. O desenvolvimento do binômio e o termo geral, que é um exercício parecido com esses dois que eu acabei de fazer aqui para vocês. Não vou cobrar mais que isso, eu não vou falar do triângulo Pascal, não vou falar de outra coisa. Eu vou cobrar apenas essas duas fórmulas da parte do binômio. Tá? Quanto menos eu fizer, melhor, né, Dayara? Com certeza, prof. Beleza. Então, encerramos aí o capítulo do binômio de Newton. E aí na aula da quinta-feira agora, quinta-feira eu explico então o capítulo de probabilidade, também vou pegar só o básico da probabilidade, só realmente o que eu vou cobrar de vocês na avaliação. Então, uma boa noite a todos, descanse. Boa noite, Amanhã prof. nós temos mais aula, tá bom? Tchau aí. Professor, a nota da Tchau. prova. Ah, Kellen, deixa eu ver a sua nota, Kellen. Acho que você foi a que tirou 0,5, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Meu Deus. Eu acho que é 84. 0,5, não. Deixa eu assustar ela. Foi 87 também, né? 84, 87. Deixa eu ver aqui que eu não consigo nem encontrar a sua prova individual. Peraí. Kelly, se você quiser fazer a prova comigo, eu tô aceitando. Essa matéria eu não sei, não. Ah, cadê a prova da Kelly agora? Tem no vídeo, professor. O professor não vai mandar o vídeo no grupo? Não, vídeo não. Nem, eu não gravei. Ah, é verdade, né? Tem que mandar, porque eu não tirei print da questão 5. Não, eu vou mandar, mas eu não gravei aquela parte. Ah, sim, das notas. Isso, agora eu gravei a aula agora.